Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, vou ficar feliz em conversar com você. É no meu site de agendamento, pollination.com.br. Tem o link aí para o site e por todos os lados aqui no canal. Abre aí a descrição do vídeo que vai estar lá. Vamos começar aqui então perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia canceriana nesse momento em relação à vida amorosa. Esse é um momento em que você vai ter a oportunidade de falar sobre como você se sente em relação a uma história que já passou. Outra forma de falar isso, quando você vê a oportunidade de expressar como você se sente em relação a uma história que já passou, não perca a oportunidade, porque isso faz parte de um processo de limpeza da sua energia. Aí essa primeira carta que caiu na mesa, na verdade, foi essa aqui falando assim: as suas emoções, o que você sente é válido, é válido. Chegou a hora de limpar a sua energia, concluir, né, uma coisa através de expressar como você se sente, expressar o que você está pensando. Isso pode se apresentar de formas diferentes. Você pode conversar com a pessoa em questão, você pode se ver conversando com outra pessoa sobre uma história que você viveu, uma pessoa que não estava envolvida, entendeu? Você pode se ver trazendo essas conversas em terapia, sei lá. Mas essa coisa de reconhecer o que você está sentindo e aproveitar uma oportunidade para expressar, para usar aquela oportunidade para colocar para fora essas emoções, é o centro aqui dessa mensagem nesse momento. Aí nós temos aqui o 4 de copas, que é uma carta que fala sobre expectativa versus realidade, uma carta que fala de rejeição. Aqui mostra uma figura que está olhando para aquilo que é esperado e não enxergando aquilo que está sendo oferecido, escolhendo, né, não enxergar, ou rejeitando aquilo que está sendo oferecido e colocando um foco, a atenção naquilo que eu espero que a pessoa seja, o que aconteça. Então tem uma coisa assim sobre expectativa versus realidade, o que eu esperava dessa experiência versus o que aconteceu. Isso pode ser como você se vê falando sobre o assunto. Mas tem uma coisa sobre essa carta aqui do 4 de copas também, que pode ser coisas que clicam conforme você vai relembrando, expressando, falando, e de repente com quem você está conversando dá um ponto de vista, fala de volta, enfim, tem razão para esses momentos acontecerem. E aí tem uma coisa sobre também isso, né? Para muitas pessoas pode ser um momento em que fica claro de que expectativas são diferentes de um lado versus o outro, e isso ajuda a concluir um assunto, entendeu? A grande coisa é essa. Você pode rodar, pode ser complexo, pode demorar anos, pode ser um negócio mais curto, mas no final do dia eu sinto que vai dar para resumir esse entendimento dessa experiência como isso, expectativa versus realidade. Aí, a próxima carta que caiu na mesa é o louco que fala sobre iniciar uma nova fase, uma nova jornada, com otimismo, buscando ver o que vem pela frente. O louco também fala sobre não carregar bagagem. Ele carrega só, inclusive nesse caso aqui, é só um bambolê que ele carrega. É só um aprendizado, só aquilo que eu vou usar daqui para frente. Bagagem, rancor, mágoa, ele não carrega. É a carta 0 do tarô, onde toda a aventura começa. Então tem essa coisa para se permitir, inclusive, começar do zero.
Então, ó, se você tá falando, vou repetir, de uma situação atual, onde já tem coisas que aconteceram e você se beneficia de ter essa conversa, de falar para, ó, liberar, deixar aí, entendeu? E começar do zero. Ou se é antiga, mas tem uma energia de mágoa, rancor, luto, ainda assim fala para deixar ir e começar do zero. Aí nesse começar do zero é uma carta que chamou novamente esse baralho. Esse processo aqui é importante porque você só entra nesse começar do zero, nessa energia do louco, otimista. Otimista em relação a essa conexão, otimista em relação à sua vida amorosa. Tem uma coisa muito importante sobre isso. Olha só como a mensagem saiu. Você só entra nessa energia do louco, uma nova fase, otimista. Aí, não é à toa que eu fiquei na expectativa versus realidade ali, porque o que é essa nova fase? Aí diz assim, aí uma vez que você conseguiu limpar os cacarecos, como a gente falou, essa nova fase você entra de mente aberta, sabendo que as coisas podem ser diferentes das suas expectativas. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia canceriana na vida amorosa aqui? Esse exercício que a gente falou é importante, porque ele vai trazer a oportunidade de enxergar os dois lados da moeda. De pesar prós e contras, enxergar os dois lados da moeda, de também... tem muito sobre isso. Para algumas pessoas... Você pode... E isso acontece com mais frequência do que você pensaria. Mas muitas vezes a pessoa não percebe que está vivendo uma situação que ela mesma já fez antes igual o que o outro está falando, o que o outro está fazendo. Então, teoricamente, ela tem total condições de entender o porquê que o outro está agindo daquele jeito, fazendo daquela forma, porque ela já fez igual. Mas, como eu falei, com mais frequência do que você imagina, muitas vezes a gente não percebe isso até alguém apontar. Mas não foi exatamente o que você fez? Mas não é exatamente assim que não sei o quê? E isso como um exercício de empatia, né? De conseguir entender, então, muitas vezes, por que o outro tá fazendo assim ou tá fazendo assado. Enfim, o que eu sinto muito com essa mensagem aqui é uma energia que tá falando assim, primeiro precisa se quebrar essa energia em volta de um jeito de sentir, de um jeito de lembrar, de um jeito de contar uma história, e que aqui, inclusive, né, na tal da carta da expectativa versus realidade, o que eu fico sentindo é assim, de que pode ter uma história que fala que o outro mentiu, o outro enganou, e aí pode ter uma réplica, mas ninguém mentiu, ninguém enganou, simplesmente a expectativa era essa, isso nunca foi prometido e você continua nessa expectativa. Enfim, ó, dá pra... A grande coisa é essas narrativas que quando a gente quer, a gente coloca as nossas emoções no pedestal. Como a gente se sentiu em relação àquilo é válido, tá falando desde o começo. Não é sobre você não poder, não ter o direito de se sentir assim, assim, assado. Mas a grande coisa é reconhecer um momento em que a gente tá mais... tá priorizando mais o direito de se sentir assim, assim, assado, do que de fato ser produtivo, seguir em frente, fazer alguma coisa, evoluir, entendeu? Tem uma coisa sobre isso, sobre chegar a um momento de, inclusive, essa limpeza, de escolher se desfazer, tirar a mão daquelas emoções, daquela versão da história e tudo mais.
Eu fico olhando para esse 4 de copas como o decepcionado, sabe? E é quase como assim, a gente pode se colocar no papel do decepcionado com aquela história e de certa forma a gente se sente certo, a gente se sente merecendo recompensa porque fui injustiçado e não sei o quê. É um pedido para se afastar disso, porque isso está mais atrapalhando do que ajudando, tá bom? Por isso que, assim, tem muito nessa energia que fica falando isso é o que não é negociável. Porque enquanto eu também me apego a essas emoções que são válidas, mas enquanto eu me apego muito a isso, eu não permito o seguir em frente, o novo, o progresso, uma nova fase, uma renovação, eu não permito. Então, primeiro tem isso, não é negociável. Aí, eu me mantenho de mente aberta. Vamos ver se agora a mensagem deixa a gente seguir em frente. Sabia que esse 10 de espadas ia aparecer, porque tem essa conversa sobre permitir renovação, né? E aí tá falando assim, então, por que isso é importante? Tudo isso que a gente tá falando, porque 9 de espadas tem preocupações, ansiedades, medos que tomam conta. E que quando todo o peso tá nisso, eu não consigo permitir. 3 de copas é uma energia de união, celebração, né? Também fala dos nossos grupos de pessoas, da nossa convivência. E 10 de espadas é uma carta que fala sobre concluir um período muito difícil, exaustivo, preocupante e permitir renovação. Aqui esse céu vai se abrindo e entrando o sol, um novo dia. Então, tem uma coisa aqui sobre saber que as minhas emoções são válidas, mas que elas não ditam, né? Como eu me sinto em relação a alguma coisa não dita, não pode ditar a sua realidade. E que tem certas coisas que você se beneficia de se desconectar, e eu fico sentindo que tem um apego assim, de quem tá certo, né? De quem, como eu falei, né? Foi injustiçado e não sei o quê. Tá tudo certo, tá tudo sempre equilibrado, tá tudo sempre no lugar, ninguém nunca sai de mão abanando de nada. Aí, vamos se permitir então, bola para frente. Diz que tem medos, inseguranças, preocupações, que aí então acaba projetando ou transferindo para outras pessoas. Por isso que atrapalha num começar do zero, numa renovação, uma nova fase. Então, uma outra forma de falar isso aqui é uma mensagem que está dizendo assim, que tem muito que acontece no seu momento que te ajuda a tirar medos, inseguranças, preocupações, ansiedades, para te dar a oportunidade de acessar novas pessoas, novos grupos, um novo jeito de conviver, né? Razões para celebrar, uma energia mais leve, me parece, né? Com esse 3 de copas. E o louco também. O que mais que a gente pode falar? O que vem na direção com essa energia canceriana? Aí, assim, é uma energia que fala que esse é um movimento na direção de fortalecimento de base. Então, assim, a gente aprende com as cartas que tudo que a gente constrói numa base sólida cresce, o que a gente constrói numa base falha cai por terra. Aí aqui mostra essa figura numa base de concreto. Então a gente vê assim que é uma pessoa forte, fortalecida e independente. E que mais que a gente vai olhar para essa figura aqui e pensar, sabe? De alguém estável, né? Tudo isso. E a próxima carta é essa carta que fala do órfão, né? Do abandono, medo de falta, medo de compromisso, não sei o que, nananá. Então, aqui a gente vê duas bases. E aí fica falando assim, então, de que esse é um movimento de sair dessa base, do medo de falta, medo de se ver sozinho, medo de abandono, etc, etc, de excluído, tarará, e entrar nessa energia
de forte, estável, para construir relacionamento em cima disso aqui. Também é uma mensagem que está falando que em cima dessas outras emoções, dessa outra história, desse jeito de enxergar as coisas, é uma receita que mais cedo ou mais tarde ela vai gerar insatisfação, porque é construir em cima de uma base falha. Então, preciso permitir me desconectar disso aqui e escolher me conectar com essa energia de que eu sou forte, eu sou estável, eu consigo, eu sou independente. E aí ir adicionando e construindo em cima disso, né? Sou feliz num relacionamento, sou feliz sozinho também. Tem uma coisa aqui também sobre... você veja que não tem uma figura que está trazendo essa estabilidade, essa força, construindo isso aqui por essa pessoa. Então, essa pessoa mesmo é essa estabilidade. O que mais que eu posso falar sobre essa energia canceriana? Meus queridos, eu sinto que já tem um tempo que as leituras para câncer... saem conversando muito sobre essa coisa de limpar a energia, limpar o emocional, virar a chave no jeito de sentir, a receita que não funciona, etc, etc. Mas lembra também que isso aqui é uma conversa sobre fortalecimento pessoal, para acessar mais, para crescer, para evoluir, né? Aí vem uma carta de número 33. 33 é um número mestre de cocriação divina. E essa carta aqui, ela fala de caos criativo. Então, ela vem falar assim... de que são momentos em que essa energia, porque sabe que no fundo tem essa base sólida aqui e que sabe que a importância de limpar essa outra coisa que a gente está falando para dar espaço para essa tua energia brilhar, que ela vai chacoalhar as coisas. Que ela vai chacoalhar as coisas e até onde você está evitando de olhar, evitando de conversar, ela vai chacoalhar para te, vou falar assim, dar a oportunidade de olhar para aquilo, falar sobre aquilo. Essas energias são energias meio provocadoras, sabe? Então a gente, às vezes, até quando a gente está querendo se manter muito alinhado e tudo mais, vem uma experiência que tira a gente um pouco do nosso eixo para trazer para a superfície aquilo e obrigar a gente a lidar com aquilo. Então, se você se sente mais à flor da pele, se você vive experiências que trazem emoções antigas, né, para a superfície, não briga com você, não engole, não se coloca nesse papel de eu tenho o direito de estar chateado, eu tenho o direito de achar ruim, não sei o quê. É a pior coisa que você pode fazer nesse momento, tá bom? E fica essa sugestão, esse convite a, quando tudo isso vem, pode fazer de cara amarrada, não precisa fazer sorrindo, não. Mas é essa oportunidade de enxergar os dois lados da moeda de verdade e reconhecer essa conversa sobre expectativa, sobre rejeição, sobre realidade, sobre teimosia, essas coisas assim, tá bom? Os papéis podem se inverter também, você pode enxergar isso no outro, enfim, o momento é esse e não tem muito como negociar essa parte aqui. A parte boa é que tudo isso faz parte de uma movimentação e um preparo para você acessar um novicíssimo capítulo, muito mais forte, com muito mais razões para celebrar, muito mais brilhante também com esse sol que vai se abrindo aqui, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, tem aí na descrição desse vídeo, só clicar que você vê ali. Eu espero que a leitura tenha ajudado, acho que eu já falei. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo se você curtiu esse vídeo e eu vou te convidar a me seguir no Blogueira Mística, @blogueiramística, que é lá no Instagram eu tô com esse nome. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.